Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês, jovens? Vamos à nossa dose semanal de literatura? Bom, vamos lá. Hoje eu vou fazer uma pequena revisão com vocês, mais direcionada aí a gente lidar com questões mais teóricas do que questões práticas. Por quê? Quando a gente começa a ler, né, obras literárias, canônicas ou não, e a gente passa pelo estudo mais teórico, a gente analisa as partes dessas obras, entende o contexto histórico delas, as características de cada gênero, a gente consegue apreciar muito mais as obras literárias e elas começam a fazer mais sentido dentro do mundo real e dentro do nosso mundo. É por isso que a gente estuda a literatura, é para que os livros, né, façam sentido dentro da nossa percepção, ok? Então hoje eu vou me dedicar aqui a fazer algumas análises mais teóricas mesmo, a gente trabalhar um pouquinho as definições daquilo que a gente já vem estudando e apreciando durante a etapa, ok? Bom, para começar aí, a gente já discutiu, já lemos algumas partes, já observamos que na história da literatura, na história ocidental, né, as epopeias, elas têm uma questão aí de importância histórica, inclusive caiu isso na prova de vocês, do porquê que as epopeias são importantes historicamente, né? A literatura, ela muitas vezes carrega em si questões documentais, questões que dizem respeito àquele momento, né, que foi vivido nas sociedades, nas culturas, e a literatura acaba sendo uma representação daquilo. Obviamente que a literatura ela é mais livre, né? Então eu não tenho que fazer um documento com data exata, com os fatos exatos que aconteceram. Isso cabe à história, isso cabe muitas vezes à geografia, né? Analisar esses dados e trazer essas informações. Mas a literatura, apesar de existir certa liberdade poética, ela também carrega em si questões históricas. E as epopeias são exemplos clássicos disso, que são obras fantasiosas, né? Afinal, é uma característica da epopeia ter seres mitológicos, coisas ficcionais, porém carrega em si todo o significado aí significante de momentos ligados a conquistas, a temas heróicos das nações aí que escreveram essas grandes obras literárias, né? A epopeia, lembrando que esses gêneros narrativos, eles se aproximam muitas vezes, né, da questão musical. Já contei isso para vocês, né? Inclusive, lá no trovadorismo, que vocês vão estudar, todos os poemas eram musicados. Por quê? É mais fácil eu decorar coisas que têm rima e musicalidade. E as epopeias eram rimadas para isso também, para que as pessoas decorassem os seus versos. A galera não sabia ler, gente. Então era muito mais da questão da oralidade, da escuta, do que da questão da escrita. E é quando eu tenho rima, não é à toa que é mais fácil de decorar poema do que decorar um conto, né? Fica mais tranquilo aí de eu reproduzir, tranquilo? E naquela época não tinha impressora, né, gente? Não tinha impressora, não tinha como printar a tela, né? Então imagina, vários pergaminhos com uma única obra e os escribas que reproduziam isso, não dava para todo mundo ter essa obra. Então, o fato das rimas acontecerem ficava mais fácil de ser cantado, de ser dito aí, né? Cantado aos sete ventos, como diziam, para espalhar essas histórias ao redor do mundo, né? Por isso que tem essa parte, ó, cantando espalharei por toda a parte. O que é uma epopeia? Podemos dizer que a epopeia é uma narrativa em verso. Então, a epopeia faz parte do gênero narrativo, né? A gente tem um gênero dramático, narrativo e lírico. Só que é uma narrativa feita em versos. Isto é,
uma história que alguém conta e que tem a forma de um poema. Lembrando que o poema é aquela estrutura versificada. Eu começo a escrever no início da linha, da esquerda para a direita, porque esse é o nosso código linguístico. Existem línguas diferentes, né? O árabe, por exemplo, é um código linguístico que eu escrevo da direita para a esquerda. O nosso código exige que os versos sejam da esquerda para a direita e na horizontal. Existem, outras línguas que vão ser escritas na vertical e seguindo outra ordem. Mas as epopeias são greco-latinas, são de línguas gregas e latinas, que se aproximam do português, Ou melhor, o português se aproxima das línguas greco-latinas. Sobretudo das latinas, tá, gente? O português é uma língua latina. De que falam as epopeias? As epopeias celebram os feitos grandiosos de heróis, sejam eles lendários ou personagens históricas. Isso é muito legal, porque lendários são aqueles que têm a ver com lendas. Por exemplo, Hércules. Os 12 trabalhos de Hércules é uma epopeia lendária, que diz aí sobre um semideus. Ele era filho de Zeus com uma humana, e aí é colocado para ele 12 desafios, para que ele prove a bravura dele. Então, isso é uma epopeia lendária. E eu tenho, por exemplo, os Lusíadas, que foi o que nós já discutimos, escrito aí por Vasco da Gama, que já lido com personagens históricas. Tranquilo? O Aquiles também, quando escreve a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, todas essas daí têm referências mitológicas, mas também históricas. Para a gente, nós, que somos brasileiros e temos aí essa herança europeia em termos culturais, isso está mudando, gente? É uma discussão interessante porque existem epopeias africanas, existem epopeias indígenas, só que nós não estudamos isso, porque o nosso berço, a nossa orientação colonial, ela é europeia. Então a gente acaba herdando aí, uma tradição que se afasta muito da nossa identidade, porque a nossa identidade se aproxima da identidade indígena e da identidade africana, que foram os povos, os indígenas são os povos que habitavam essa terra antes dos portugueses chegarem, e os povos africanos vieram aí com a cultura própria, com suas próprias histórias, com sua literatura, com suas artes, e vieram aqui para o Brasil, que mantiveram essas culturas vivas aí, porém teve um apagamento histórico colonial, europeu, que nos afastou dessas outras epopeias que também existem, tá bom? Só que a gente acaba estudando unicamente essas que têm um berço colonial. Bom, dando continuidade aí. Já falei dos Lusíadas, que a estrutura dela é interessante, que a gente tem 10 cantos, com um número variável de estrofes, e no total são 1.102 estrofes, grande, gente? Deus me livre, muito grande. As estrofes de 8 versos, ou seja, são oitavas, e todas elas são versos decassílabos, ou seja, cada uma tem 10 sílabas métricas. A gente já estudou isso, na escansão a gente entendeu um pouquinho sobre a métrica, Então, eu tenho 8 versos, cada verso é decassílabo. E olha como que vai ser a rima dos Lusíadas. Eu tenho rimas o quê? Cruzadas. A, B, A, B, A, B, C, C. Então, a primeira rima com a terceira e com a quinta, a segunda rima com a quarta e com a sexta, e a sétima e a oitava rimam entre si. Tranquilo? Então, a cruzada é a AB, 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 e a emparelhada vai ser a rima final dos 2 últimos versos, C, C. Essa é a estrutura externa, a estrutura formal dos Lusíadas. Gente, imagina escrever 10 cantos com 1.102 estrofes, todas seguindo essa estrutura métrica. Ou artista, o Vasco da Gama artista, um grande literato aí.
E aparecem vários outros que escreveram com estrutura bem difícil. Então, assim, temos que dar valor, né? Porque não deve ter sido fácil escrever, não. Bom, dando continuidade aí. A gente tem um gênero, né, que se aproxima bastante aí do gênero narrativo, né, do subgênero epopeia, que é a poesia narrativa ou os poemas narrativos. O mais famoso é aquele que nós já estudamos, né, que é do Juca Piramã, que é brasileiro, da época do romantismo brasileiro, da fase indianista, que tem a ver com a gente escolher, né, um grande herói para o Brasil. Como a gente não tem história contada, né, documentada antes de 1500, a gente não teve heróis. A Europa teve ali os heróis medievais, né, o rei Arthur, os cavaleiros aí que disputavam os reinados. O Brasil não teve isso. Então, os românticos, né, que é a fase romântica do Brasil, tá, gente? O romantismo aqui no Brasil é uma fase literária, uma escola literária. Eles decidem eleger um representante para ser o herói nacional. E eles escolheram um índio para ser esse herói nacional. E é um índio que nada tinha a ver com o índio real. Era um índio herculizado, um índio com aparência, inclusive, europeia. Ele era muito forte, alto. E é isso que o Juca Piramã é, né? Ele é tão maravilhoso que ele decide se entregar para ser morto, sacrificado, de tão corajoso que ele era, para provar o seu próprio valor. Isso é um ato heróico, né? Tem lá o Peri, que é um outro índio famoso do Guarani, outro livro romântico brasileiro, só que esse é um romance, tá? Que ele era tão forte que ele arrancava as palmeiras com os próprios punhos. Imagina o que é você arrancar um coqueiro do chão, gente. O Peri, ele enfrentava as onças com as próprias mãos, né? Então esse índio aí, herculizado, ele vai aparecer na literatura brasileira. E o que acontece? O que os românticos muitas vezes faziam? Não tem como escrever uma epopeia, quer dizer, tem, até existiram epopeias assim, mas muitas vezes eles queriam contar essas histórias em versos, né, com musicalidade. Então, para eles não recorrerem às epopeias, que são muito longas, que precisam de muitos cantos, eles faziam poemas narrativos, que é contar uma história com início, meio e fim, personagem, clímax, espaço, enredo, porém em versos, ok? É uma forma relativamente longa de poesia, que vai ter trama, personagem, configuração, tema e diálogo. E os poemas narrativos geralmente rimam, tá, gente? Sobretudo os mais antigos. Existem uns mais modernos, eu li para vocês, inclusive. Quando eu falo moderno, gente, é do modernismo, tá? Esse termo é engraçado. Quando a gente fala moderno, parece que é uma coisa hoje, né, atual, tipo tecnologia. Mas quando eu falo moderno em literatura, eu estou falando do modernismo brasileiro, que é ali a partir de 1923. Ok? Então, os poemas narrativos modernos, eles podem ou não ter rima. Eu li para vocês um, que é o Caso do Vestido, né? Do Carlos Drummond de Andrade, que ele trabalha com rimas brancas e livres, que ele não tem uma estrutura igual a epopeia, que é uma estrutura marcada. Tem rima ali, mas as rimas vão acontecendo de forma um pouco aleatória, só para trazer certa musicalidade, e quando aquilo vai interferir, né, na construção de sentido do poema, mas não é uma coisa obrigatória. Então, os poemas narrativos geralmente rimam, fazem uso do medidor regular ou tocam com o som através da assonância e da aliteração. Assonância e aliteração são figuras de linguagem sonoras, tá? É quando eu tenho a repetição da consoante ou quando eu tenho repetição de sons vocálicos. Isso traz musicalidade para o poema. Lá no Juca Piramã vai acontecer assonância e aliteração naquele trecho que parece que está reproduzindo o som das batidas dos tambores indígenas. Então, a figura de linguagem traz essa representação
mais rítmica, né, mais musical para os poemas narrativos. Os poemas narrativos de cavalaria existem também lá na Europa, tá, gente? Contando a história dos cavaleiros, das suas damas, e aqui no Brasil, mais relacionado à questão desse índio que foi o romântico, né? Os românticos que inventaram, que construíram essa figura como se fosse um herói brasileiro, ok? Tranquilo, né? Isso daí vocês já sabem. Qual que é a estrutura de um poema narrativo? Se a gente for analisar formalmente, gente, vocês lembram que formal tem a ver com forma. Cuidado para não confundir os termos, tá? Os poemas são analisados quanto ao número de estrofes. Então, eu posso pegar um poema narrativo qualquer e analisar como que ele foi construído, descobrir que tipo de rima que eu tenho, descobrir se existe uma unidade, né, de números de estrofes e números de versos. Então vamos lá. Número de versos por estrofes, esquema rimático em cada estrofe, métrica dominante e tipo de rima existente. A poesia, por oposição à prosa, é escrita em verso. Então, o que eu quis dizer aqui? Que não existe uma estrutura pré-definida para os poemas narrativos. Não é igual, por exemplo, o soneto. Né? O soneto é aquela estrutura já definida, que eu coloco um tema ali dentro que tem que seguir aquela estrutura, né? Do número de verso, número de estrofe, como as rimas têm que acontecer. Aqui nos poemas narrativos eu consigo analisar tudo isso, mas não existe uma fórmula para isso. Não existe uma coisa pré-definida para isso. Mas eu posso pegar qualquer poema narrativo e fazer essa análise aí do esquema rimático, de qual que é a métrica que domina, né? Se eu tenho mais rimas decassílabas alexandrinas, se eu tenho mais rima de emparelhado ou encruzilhada, eu posso fazer essas análises separadamente, mas não existe uma fórmula para os poemas narrativos, tranquilo? Bom, aí eu trouxe para vocês aqui um poema narrativo muito famoso que chama O Garoto Pedinte. Ele é lá do início do século, 1903, talvez. Não lembro direitinho, gente. Mas eu acho que esse poema narrativo ele está entre 1900 e 1910, tá? Quem escreveu ele foi o Graciliano Ramos, grande escritor brasileiro pré-modernista. Por isso que ele está ali entre 1905 e 1910, porque o modernismo no Brasil começa em 1923, tá? Com a Semana da Arte Moderna. Então, o Graciliano ele vai ser um escritor pré-modernista. E esses escritores pré-modernistas, gente, eles se importavam em mostrar o Brasil de uma forma mais escancarada. Se lá no romantismo a galera estava querendo eleger um herói, né? Por isso que existe esse termo romântico, tá, gente? Romântico é uma coisa que se afasta um pouco da realidade. Romântico é aquilo que é idealizado, né? Então, a época romântica do Brasil era muito afastada da realidade brasileira. E aí os pré-modernos, eles decidem trazer para a literatura os problemas que de fato existiam aqui. Então, essa questão da pobreza, do mendigo, da prostituta, daquela pessoa, como que eles chamavam, gente? Do caipira, né? Isso daí o Monteiro Lobato vai fazer esse personagem aparecer, né? O caipira. Tudo isso que não apareceu no romantismo, né, brasileiro, começou a aparecer no pré-modernismo. Então isso começou a ser escancarado, essa visão, né, que hoje é tão comum a gente ter do Brasil, das coisas mais marginais do Brasil, foi aqui no pré-modernismo que elas começaram a aparecer. Graciliano Ramos escreveu um dos livros mais importantes da nossa literatura, que se chama Os Sertões, e ele também vai trazer essa questão, fala sobre a Guerra de Canudos, sobre o sertanejo, sobre essas pessoas que não tinham condições, né, não eram tratadas como pessoas, né? Então vai ser nesse momento do Brasil
que esse tema vai ser relevante, vai começar a aparecer na literatura. E aqui o Graciliano Ramos ele faz esse poeminha, que é um poema narrativo, por quê? Porque ele tem início, meio e fim, porque ele tem personagem, espaço, tempo. Então ele tem todos os elementos de uma narrativa, porém está escrito em versos. Tranquilo? E a gente vai analisar se tem, vamos ver se tem rima, como que é a musicalidade desse poema narrativo aqui. Chama o Garoto Pedinte. Eu esqueci de colocar o título para vocês. Vamos lá, eu vou ler. Tinha 8 anos, a pobrezinha da criança sem pai nem mãe, que vagava pelas ruas da cidade pedindo esmola aos transeuntes caridosos, tinha 8 anos. Oh, não ter um seio de mãe para afogar o pranto que existe no seu coração. Pobre pequeno mendigo, quantas noites não passara dormindo pelas calçadas, exposto ao frio e à chuva, sem o abrigo do teto. Quantas vergonhas não passara quando, ao estender a pequenina mão, só recebia a indiferença e o motejo. Oh, encontram-se muitos corações brutos e insensíveis. É domingo. O pequeno está à porta da igreja, pedindo, com o coração amargurado, que lhe deem uma esmola pelo amor de Deus. Diversos indivíduos demoram-se para depositar uma pequena moeda na mão que se lhes está estendida. Terminada a missa, volta quase alegre, porque sabe que naquele dia não passará fome. Depois vêm os dias, os meses, os anos, cresce e passa a vida, enfim, sem tragar outro pão, a não ser o negro pão amassado com o fel da caridade fingida. Bom, parece atual, né? Isso aí é de 1905, mais ou menos, parece que foi escrito há pouco tempo, né? Se a gente muda um pouquinho a linguagem, que é uma linguagem mais formal aqui, a gente tem a história, por exemplo, do menino lá do Relampiano, né? Do guri, da música Meu Guri, do Chico Buarque. Parece que a história se repete aqui. Aqui o Graciliano ele faz, inclusive, uma crítica muito comum naquela época, até hoje, né? Que é a hipocrisia, muitas vezes relacionada à caridade, né? Que ele está falando do cristianismo. As pessoas vão à missa, né? Aprendem aí a palavra do cristianismo, que tem a ver com caridade, com ajudar o próximo, e ele depende disso, né? E por isso que ele fica feliz aos domingos, porque isso daí mostra que naquele dia, naquele único dia, tocadas aí pela palavra do padre, as pessoas vão dar uma esmola para ele. E isso acontece apenas no domingo, por isso que ele fala que é uma caridade fingida, tá? Bom, por que o Graciliano Ramos decidiu escrever um poema narrativo e não um conto ou uma pequena crônica? Porque aqui, se vocês observarem, né, eu tenho versos livres e versos brancos. Eu não tenho rima interna aqui. Eu não consigo fazer uma análise de rimas, porque ele não vai trabalhar com uma sequência lógica rimática. Porém, gente, ele usa recursos poéticos aqui. Tá vendo essa repetição do não ter um seio de mãe, encontram-se muitos corações, esse monte de exclamação. Isso tudo são recursos o quê? Poéticos, que trazem certa musicalidade e ajudam a construir o texto. Se eu transformo esse texto em um conto, ele vai ter um outro efeito na hora da leitura e na hora do recebimento, né, do interlocutor. Inclusive é um exercício interessante. A gente pode transformar, né, os poemas narrativos em contos e ver qual que vai ser a diferença quando a gente escuta eles. A mesma coisa é para canção. Se eu transformo aquela música lá, né, aquela canção Meu Guri, em um conto, a pessoa, o receptor, vai escutá-la de formas diferentes, né? E vai dar significados, às vezes, até diferentes também. A gente recebe, dependendo da rima, dependendo da musicalidade, o texto de uma forma diferente, ok? Bom, e a gente, né, depois vamos estudar um pouquinho aí sobre crônica,
e eu vou falar aqui algumas definições. Crônica é uma narrativa histórica que expõe os fatos seguindo uma ordem cronológica. Isso é muito importante, hein? A crônica ela é bem enxutinha, então eu não posso ter um tempo psicológico ali, tá? A palavra crônica deriva do grego o quê? Cronos, que significa tempo. Por isso que essa ordem cronológica é tão importante na crônica. E a crônica tem a ver com o quê? Com o cotidiano, com a rotina. Então ela é retrato de um tempo presente, ok? Eu não vou escrever uma crônica sobre algo que aconteceu em 1900. Não tem como, porque a crônica ela tem que ser cronológica, atual, sincrônica, tá? Os cronistas procuram descrever os eventos cotidianos e relatados na crônica de acordo com a sua própria visão crítica dos fatos, muitas vezes através de frases dirigidas ao leitor, como se estivesse estabelecendo um diálogo. É muito comum nas crônicas eu ter a quebra da quarta parede. Já conversamos sobre isso, inclusive. A crônica é um texto escrito com finalidade de ser publicado em um jornal. Lembrando que nós temos cronistas brasileiros tão importantes que suas crônicas acabaram virando livros. A Clarice Lispector tem livros, né, de seleção das suas crônicas, que ela publicou durante, se não me engano, 2 ou 3 anos em um jornal no Rio. E ela publicou porque precisava de dinheiro, viu, gente? Ela não gostava de fazer crônica, não. Mas ela precisava de uma graninha, começou a publicar crônicas, e aí depois da sua morte, eles selecionaram todas essas crônicas e fizeram 3 volumes de livros de crônicas da Clarice Lispector. O Érico Veríssimo tem crônicas, Sabino, Fernando Sabino, também um grande escritor, também tem livro de crônicas. Então, hoje em dia, o aparato livro também recebe algumas crônicas aí de importantes escritores brasileiros, tá? Eu trouxe aqui para vocês rapidinho, eu sei que não está muito bom a imagem aí, mas só para a gente analisar os tipos existentes de crônicas, porque assim como os contos, né, eles têm subgêneros, ou tipos de contos, as crônicas também. Então, vamos analisar aí. Vamos dar uma olhadinha, vou deixar vocês prestarem atenção nos tipos de crônica. Nós temos a crônica, né? Narrativa, todas as crônicas são narrativas, né? E aí eu posso ter as crônicas jornalísticas. Nós lemos uma, inclusive, né? Aquela sobre as enchentes que tem lá no livro. Eu tenho a crônica humorística, tenho a crônica ensaio, crônica descritiva, crônica filosófica, crônica histórica e crônica lírica. Não é cobrado todas essas crônicas na escola, não, viu, gente? Mas eu gosto de trazer para vocês saberem que existem esses tipos aí. E agora eu vou deixar um desafio para vocês. Eu vou ler uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que para mim é um dos melhores cronistas, eu morro de rir das crônicas dele. Algumas crônicas viraram filmes, viraram curtas-metragens. O Fernando Sabino também acabou indo para o cinema. Para quem tiver interesse aí, tem uma crônica dele que virou um filme que chama O Homem Nu, que é muito interessante, que é o caso de um homem que foi pegar o jornal, mas ele estava sem roupa. E aí a porta acabou fechando e ele ficou preso do lado de fora do prédio. Sem roupa, coitado. Né? E aí a crônica ela vai começar a contar essa história aí, né? Que vai ter um viés humorístico. E agora eu vou ler uma crônica pequenininha para vocês, do Luiz Fernando Veríssimo, e eu gostaria que vocês pensassem que tipo de crônica que é essa? Será que é uma crônica jornalística, ensaio, filosófica? Vou deixar para vocês pensarem e na nossa live a gente discute, tá? Vamos lá. Bem pequenininha, porque crônicas são enxutas, né? Não posso ter uma crônica muito extensa, senão ela vira um outro tipo de gênero. Tranquilo? Se chama Aprenda a Chamar a Polícia. Eu tenho sono muito leve, e numa noite dessas notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura,
com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado, mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali, espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não, e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas queriam mandar alguém assim que fosse possível. 1 minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma: Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa, eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12, que tenho guardado em casa para essas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Passados menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade de resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos que não perderiam isso por nada neste mundo. Eles prenderam um ladrão em flagrante que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. Eu respondi: Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. Bom, tá uma crônica aí, né? Uma narrativa enxuta, que eu tenho personagem, tenho tempo, tenho espaço, tenho enredo, tenho clímax, desfecho, assim como todas as narrativas, e fica esse desafio aí para vocês me dizerem aí, né, futuramente, preciso que vocês reflitam sobre isso, que tipo de crônica que é essa, ok? Bom, gente, é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado, um beijo e tchau!